Hoje o Lacon recebe Tainá Andrade, autora do livro Cine Guaraci, Um Filme Nunca Morre. O livro surge a partir da dissertação de mestrado que a Tainá defendeu na UF, no PPG Cine. Atualmente, a Tainá é pesquisadora e também faz parte do programa de pós-graduação PPG-Com aqui da UERJ. Eu sou Juliana Nascimento, sou bolsista do Lacon, que é o Laboratório de Comunicação Cidade e Consumo aqui da UERJ. Boa tarde, Tainá, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, pessoal. Tainá, para começar a nossa conversa, conta pra gente um pouco sobre o processo do seu livro. Por que você decidiu escrever sobre o Cine Guaraci, qual a sua relação com o Cine Guaraci e qual a sua relação com o cinema de rua em geral? Eu comecei a pesquisar cinemas de rua na época já da minha graduação. E foi algo que foi surgindo de forma muito natural para mim, porque eu sou de Rocha Miranda, que é o bairro onde tem o Cine Guaraci, né? Então a minha relação com ele começa desde a minha infância, quando eu via aquele prédio lindo e não entendia por que a gente não tinha ele funcionando lá no bairro, né? Esse tipo de acesso acontecendo lá no bairro. E conforme eu fui estudar cinema na PUC, que é uma faculdade numa região muito distante, muito diferente da minha, que é na zona sul do Rio, que é uma região mais rica e tudo mais, eu fui notando as diferenças e as questões que existem, né, no Rio de Janeiro. E foi muito natural para mim, na época de começar essa vida de pesquisa, querer falar do meu lugar e querer falar sobre essa questão de poder ter o acesso cultural. Aí, lá na época da graduação, eu falei de alguns cinemas da Zona Norte, dessa questão dessa invisibilidade que essa região tem. E depois, na dissertação do mestrado, eu dei continuidade a esse trabalho, só que focando especificamente no Cine Guaraci, porque é o cinema, né, como eu disse, do meu bairro. E conforme eu fui tendo entrevistas com as pessoas da região e fui vendo que existiram muitas movimentações e continuavam existindo para aquele espaço voltar a funcionar enquanto um vetor cultural, eu vi que ali, na verdade, tinha uma história muito pungente, muito longa e que muitas vezes nem todo mundo conhecia. Então, eu quis trazer a história desse cinema completa, desde quando ele ainda estava funcionando, desde quando ele foi aberto, até depois que ele continuou existindo nesse imaginário da população, por mais que ele tivesse fechado. Porque ele fechou em 1989, mas as pessoas continuaram fazendo lutas relativas a ele até os anos 2020. Então, foram 30 anos seguidos da galera continuando com esse anseio, essa vontade de ter aquele espaço funcionando para algo cultural ali na região. Então, era algo que, para mim, era muito caro, porque é onde eu vivo. Eu também gostaria que ali tivesse um uso cultural, mas que eu fui vendo que é uma coisa que não é só minha, né? Que, na verdade, muita gente estava querendo e que tinha que ser guardado, né? O legal de um livro, na verdade, é a gente poder contar essa história e ela ser mantida, porque hoje eu tô aqui, mas daqui a um tempo eu posso não estar. As pessoas mais idosas que eu entrevistei, talvez daqui a um tempo também não estejam, mas a história vai estar aí registrada e a gente não vai esquecer que a gente teve já esse espaço no nosso bairro e que a gente pode voltar a ter em algum momento essa cultura de forma mais acessível, sem a gente precisar viajar longas distâncias, né? Porque a princípio agora o meu bairro só tem o Parque Madureira, que é um espaço de lazer, mas, por exemplo, na segunda-feira ele já não abre e quando ele não abre a gente quase não tem o que fazer, só tem comércio na região. Ana, eu vi que no lançamento do seu livro tiveram a presença de vários movimentos, representantes de movimentos de resistência que lutam pela retomada cultural do Cine Guaraci. Eu queria saber como é que foi o seu primeiro contato com esses agentes culturais, né? Se foi durante sua pesquisa para a construção do seu livro. Então, quando comecei a pesquisar, lá na época ainda da graduação, conheci algumas pessoas que me deram entrevista, mas foi um pouco por alto. Também achei um trabalho que era de geografia, falando da importância geográfica do cinema ali para o espaço de Rocha Miranda, que falou bastante de um dos movimentos, que foi o segundo movimento que teve, que foi o Cultura Pró Cine Guaraci. E ali eu fiquei muito inspirada por aquelas pessoas, mas eu não tive contato direto com os agentes que fizeram esses movimentos de Rocha Miranda em específico, né? Mas eu fiquei com aquilo na minha mente. Aí, quando eu vim a fazer a pesquisa no mestrado, e também quando eu fui eu entrei também para um movimento que foi o último que teve, o Cine Guaraci Vive, em defesa desse cinema, aí a gente foi meio naturalmente, assim, aglutinando todos os movimentos, desde a galera lá que começou na década de 90, até os jovens atuais foram juntando. Aí tem o movimento Amigos do Centro Cultural Cine Guaraci, que foi o primeiro.
o Cultural Poró Cine Guaraci e o Cine Guaraci Vive, que foram os que eu citei depois. 3 movimentos, cada um numa década, que todo mundo, na verdade, se uniu nesse último movimento, sempre nesse mesmo objetivo, né? Que, na verdade, existe um projeto arquitetônico para que aquele espaço seja um centro cultural. Só que hoje tem uma loja funcionando lá, alugando o espaço. E ele foi restaurado graças à luta desse movimento Cine Guaraci Vive, tanto na fachada quanto na parte interna. Mas agora o uso está um uso comercial. E aí a galera se mantém ali de olho, porque agora que já está restaurado, se um dia a loja sair, é até um pouco mais fácil para que vire um uso de cultura. Mas, a princípio, o sonho está meio em stand-by por conta da questão da loja estar em funcionamento lá. Mas aí eu conheci o pessoal também por conta da pesquisa, mas também por uma questão de luta, né? Por uma questão de estar ali defendendo aquele espaço que a gente não queria que virasse uma loja. E tudo isso eu conto, né, no livro, trazendo bastante essas entrevistas, essas vozes das pessoas. E aí, por isso, eu quis trazer também no dia do lançamento do livro, porque o lançamento do livro, as pessoas foram ali e compraram ele. E tá elas. Aqui o livro, isso. Aí as pessoas vão ver. As pessoas vão ver as minhas palavras sobre essa história toda, mas eu queria que elas também tivessem acesso ali ao que essas outras pessoas que articularam essa movimentação toda pudessem falar para elas ouvirem, né? Então, no dia do movimento esteve o seu José Mauro, que foi do primeiro movimento, e o seu Edil, que entrou no segundo movimento, e eu, representando esse terceiro momento, né? E a gente contou um pouquinho de como foram essas mobilizações, um pouco ali do que a gente acredita ainda que dá para ser feito, um pouco sobre essa questão do subúrbio, né? Enquanto um lugar que, infelizmente, falta muita coisa, mas que a gente pode sim lutar e fazer para que aconteça. E também eles comentaram um pouco de outras movimentações que eles vêm fazendo agora, que a questão do cinema, por enquanto, é mais... As vitórias foram esse restauro que teve o espaço e o livro contando essa história, não deixando que esse assunto morra, que essa memória se vá. Mas o uso, né, por enquanto, tá, como eu tinha dito, da loja. Entendi. O lançamento do livro foi em novembro, né, mês passado. Tá bem recente, né? Mas foi um lançamento diferente, como você está contando, teve a presença de movimentos ativos, né, para a restauração cultural do Cine Guaraci, mas também parece que teve um tour, né, pelo Cine Guaraci. Conta um pouquinho como é que foi. Então, eu quis fazer esse evento ali na região, porque eu achei que faria mais sentido, nesse primeiro momento, ser algo sobre quem está interessado nesse espaço, né? Porque o livro é sobre isso, sobre essa resistência, sobre entender que outros lugares também podem ser vistos e devem ser vistos para além do eixo centro-zona sul, que normalmente aqui no Rio é o que fica mais em voga. Então, normalmente os lançamentos da editora são no centro da cidade. E eu falei, eu até posso fazer o evento com vocês depois, mas agora o lançamento em si, até porque a presença que eu quero principalmente é da galera que fez essas movimentações, e esse pessoal é daqui, então acho que tem que ser por aqui. E aí, como já era num lugar diferente, né, num parque, eu fiz no Parque Madureira, eu quis trazer atrativos ali, porque o lugar já não é esse lugar chique de uma editora, onde normalmente as pessoas estão ali assinando e tal. Então, o que foi diferente foi que a gente fez esse bate-papo primeiro. Aí teve a sessão de autógrafos, claro, como sempre. Aí, enquanto eu estava autografando, tirando foto com o pessoal, também tinha um coffee breakzinho para quem não tivesse ali naquele momento na fila poder aproveitar. E aí, depois, quando todo mundo acabou, a gente andou e, como estava bem pertinho, fomos todos juntos até o Cine Guaraci para ver como está esse espaço hoje, já que ele passou quase 30 anos fechado. Muitas pessoas já não lembravam, muitas pessoas nunca tinham tido a oportunidade de entrar. E aí agora ele está reaberto como essa loja e a gente conseguiu ver, porque como foi restaurado, né, foi mantido tudo que tinha ali que era possível de manter. Então tem a escadaria, tem o lugar onde era a tela com todos os desenhos em cima, o teto, está tudo como era na época, só que de outras cores. O que não foi mantido foi porque numa obra anterior, quando o Banco do Brasil tinha alugado o espaço em 2003, eles destruíram algumas coisas e também por isso a obra foi embargada, porque é um lugar tombado e eles chegaram lá botando tudo abaixo, não pode, aí a obra foi parada, só que o espaço ficou muito tempo com o interior todo destruído e aí agora está restaurado o que deu, né? Uma escadaria não tem mais e algumas outras coisas também perdeu, as poltronas não estão mais lá também. Mas, em geral, dá para ter uma boa noção de como era o espaço. Inclusive, foi até interessante porque a gente saiu do parque em um grupo grande.
E eu fiquei meio assim, caraca, eu vou chegar com um bonde desse tamanho lá na loja, o que esse povo vai achar? Só que o espaço é tão grande que quando a gente entrou, espalhou. E nem pareceu mais que era tanta gente, assim. Porque era um cinema para 1.300 pessoas, né? Enorme. Então, quando a gente estava andando pela rua, era um bonde grande. Era até engraçado, porque a gente estava arrumadinho, andando pelo subúrbio, mó bondão arrumadinho. As pessoas estavam olhando pra gente assim, o que tá acontecendo? Mas aí, quando a gente entrou no cinema, fez todo sentido, deu certo. E a galera foi perguntando, né, as coisas. Ah, ali era o quê? Como é que funcionava? Não sei o quê. E aí, eu ia explicando o que eu conseguia aprender através das entrevistas e através dos arquivos. Mas a galera que estava lá, que frequentou, também pôde contar um pouquinho, né, de como era quando eles estavam lá. Porque eu nasci depois que o cinema já tinha fechado. Então, tudo que eu conheço dele é a partir do estudo, basicamente. E desse afeto que eu fui criando por querer poder ter esse espaço funcionando para a cultura no meu bairro um dia. Mas ir mesmo para ver um filme lá, eu não tive a oportunidade. Sim. Tainá, a Márcia Bessa, que é pesquisadora da Fundação Biblioteca Nacional, ela escreveu na orelha do seu livro, vou falar aqui, né, as aspas, os cinemas não morrem, eles viram lembranças. Refletir um pouco assim, sobre essa questão, né? Dos 160 cinemas de rua que existiam aqui no Rio de Janeiro, hoje esse número não passa de 20. Queria que você me falasse um pouco sobre essa questão de resistência mesmo, né? Como é que você acha que os cinemas de rua competem com as grandes salas de cinemas e com as plataformas de streaming? Qual o diferencial que você acha que essas plataformas não entregam e os cinemas de rua, por sua vez, entregam e são um diferencial? Qual é o diferencial dos cinemas de rua? A questão dos cinemas de rua sempre foi muito sobre você ter um cinema que é seu, sobre você se sentir pertencente, sobre você ter a sociabilidade. Então, o que ele entrega, na verdade, muitas vezes é você poder sair de casa, andar, se deparar com ele e simplesmente entrar, estar ali. E hoje a gente sabe que esse não é mais um modelo. Inclusive, todos os movimentos que lutaram pelo Cine Guaraci em nenhum momento estavam pedindo para ele voltar a ser uma sala de 1.300 lugares, porque a gente entende que hoje a lógica é outra e possivelmente não funcionaria, mas sim para ser um centro cultural. Então, principalmente nesses lugares que são mais marginalizados da questão da cultura, a gente entende também esses cinemas enquanto catalisadores de esperança, de sonho, de poder ter algo que a gente não tem mais, mas que remetem a um tempo que a gente já teve. Então, eu já tive no meu bairro um cinema que era meu, apesar de eu não estar ali naquela época, mas hoje eu sei que eu não tenho. Então, a gente tem esse sonho de poder ter algo assim novamente. Então, vem muito mais de um lugar de você entender que os suburbanos querem sim usufruir da cultura, querem sim poder coisas no próprio lugar deles, né? Querem que aquele lugar melhore, querem que aquele lugar proporcione algo legal, para além de eventos esporádicos que quase não acontecem, porque isso também é uma questão, né? O filme, quando ele entra pro shopping, ele se torna um filme-evento. Você vai no cinema uma vez com a sua família, comemorar um aniversário, você vai fazer um passeio, você faz algo de vez em quando. Sendo que quando esses cinemas estavam ali nos bairros, as pessoas iam com frequência, sabe? Às vezes, na mesma semana, elas iam várias vezes. Então, é bom para a área do cinema também, né? Esses espaços. Mas, principalmente, eu acredito que existe muito essa movimentação dos estudos dos cinemas de rua. Tanto a Márcia Bessa foi uma das minhas maiores referências para as minhas pesquisas. Então, quando ela topou fazer a orelha, eu fiquei toda feliz. O livro dela fala muito sobre isso, né? Que o cinema ele vai se transformando, ele vai tomando outras formas, mas onde está o lugar do cinema de rua nisso tudo, né? E a gente entende muito que o lugar do cinema de rua é esse lugar do afeto, do encontro, de você ter tido várias transformações que eles proporcionaram e que você não encontra isso tanto num cinema de shopping. Eu já ouvi, por exemplo, as pessoas falando do Ponto Cine, que é o cinema em Guadalupe, que o cinema do shopping, você não vai ter o que você tem no Ponto Cine de chegar lá e o pessoal do cinema conversar com você e conversar sobre o seu bairro e fazer você ter aquela vontade de estar frequentando um lugar que é no seu bairro e de fazer pessoas de outros lugares irem conhecer o seu bairro, sabe? E o streaming, eu acho que também já meio que está respondido, né? Porque você tem as coisas na palma da mão e é um facilitador e algo legal, mas quando você quer ir ao cinema, quando você quer ir fazer um passeio, quando você quer encontrar pessoas, você não vai ver o streaming, porque são coisas diferentes. Eu acho que são propostas outras, né? Quando você só quer algo fácil na mão, você vai para o streaming. Quando você quer estar num lugar, você vai para um cinema.
E ainda, né, nesse pensamento, um outro estudo também que a Márcia Bessa traz, inclusive com o Wilson Oliveira, que foi meu orientador do mestrado, é sobre como esses espaços seriam ótimos para algo, na verdade, muito futurista. As pessoas pensam, às vezes, que a gente está olhando só para o passado, né, querendo um modelo que já morreu. Mas, na verdade, não. São espaços muito grandes que são muito mal aproveitados, às vezes como igrejas, às vezes como lojas, que não tem nada a ver com aquele ambiente, sabe? Você entra e você vê que as coisas estão meio desconexas, as roupas não tem nada a ver com a imponência, a beleza que tem daquele espaço ao redor, sendo que eles poderiam, por exemplo, servir para fazer... Sabe aquelas exibições que tem de filme com teatro, que tem a mistura? Nem toda sala de cinema isso funcionaria, mas uma sala dessa que já tem um palco, já estaria pronto, sabe? É só fazer acontecer. Então, tem muita questão hoje em dia de realidade 3D, várias coisas que em determinados espaços não funcionariam, mas nesses cinemas que às vezes estão abandonados ou estão com usos alterados, fariam muito mais sentido. Então, tem muito a ver com manter essa resistência pelas salas de cinema, por você querer ter um acesso que às vezes você não tem, mas também você entender que aqueles espaços poderiam ter usos que fariam muito sentido e que às vezes você constrói do zero um outro espaço no mesmo lugar de uma região da cidade que já tem várias coisas, sendo que esse espaço já existe ali e poderia estar sendo usado para isso, sabe? Sim. Essa questão dos cinemas de rua também envolve... assuntos relacionados a valores mesmo, assim. Acho que os cinemas de rua têm um valor mais acessível para uma maior parte da população. Você falando, eu lembrei de uma experiência de cinema atualmente, né, um espaço, né, que era um espaço tombado ali em Laranjeiras, chamado Casa Casadas. Agora está dando espaço a uma nova sala de cinema, um cinema de rua, né? Um cinema que, apesar de estar no bairro de Laranjeiras, tem um valor de ingresso mais acessível. Então, acho que o cinema de rua também fala um pouco sobre isso, sobre acessibilidade, né? Pessoas que conseguem ir a uma sala de cinema pagando um valor que não é o valor do shopping, né? Não é o valor de uma grande sala de exibição. Esse cinema em Laranjeiras também abriu um na Penha pelo edital Vivo Cinema de Rua, que aconteceu, que também já prova aí que existe uma importância dos cinemas de rua, pelo menos aqui no Rio, porque a prefeitura fez um edital ano passado referente a isso, né? Então, se existe o edital é porque existe demanda. E aí reabriram o da Penha, reabriram o de Laranjeiras e reabriram o Ponto Cine, que estava fechado desde que começou a pandemia, que é esse que eu falei de Guadalupe. E todos eles têm essa proposta do ingresso um pouco mais acessível. O Ponto Cine, a inteira é R$10. Então, a meia é 5, sabe? Para quem estuda, para quem é menor de 21, é R$5 para ir no cinema. Onde você vai ver, sabe? E eles estão passando, por exemplo, Ainda Estou Aqui, que é um filme que está super em alta agora e que normalmente você só encontra em cinemas da Zona Sul. Então, tem esse acesso legal. Mas sim, é muito sobre acesso, inclusive no Ponto Cine também, acho que em alguns outros eles estão fazendo isso. Tem a questão da acessibilidade no sentido também de pessoas surdas, pessoas com deficiência em geral. Então, eu acho que no shopping a gente acaba indo muito para um lado do consumo, né? O shopping é o lugar do consumo. Você às vezes sai até do cinema com um monte de reflexão sobre o filme que você assistiu, mas aí você se depara com lojas e aí você vai perdendo aquele momento de troca e de ideias porque você sai para um lugar que quer que você compre alguma coisa e vá para sua casa. Enquanto que os cinemas de rua são mais esse lugar, como eu já tinha falado, de encontros, né? As pessoas normalmente é quase como se virasse um cineclube. O pós-filme, as pessoas começam a conversar sobre o que acharam, e aí vai pra rua, que é o lugar de você, às vezes, observar uma coisa que estava acontecendo no filme que você enxerga já ali na calçada. Então, a lógica é muito diferente, por conta dessa questão mesmo do espaço onde aquilo está acontecendo, né? A rua sempre é o lugar do diferente. Você se depara com coisas e você questiona, você pensa, você conhece. O shopping é o lugar de gastar dinheiro, né? Então já tem essa diferença também. E a rua também é um espaço de ritual cotidiano, né? Então eu acredito que são muitas ações que são movidas na rua que acabam sendo ações políticas, né? 100%. Recentemente, uma cineasta também aqui da UERJ, formada aqui na UERJ, a Ludmila Cury, ela exibiu o filme que ela produziu, roteirizou e dirigiu também, chamado Marias, no evento na Praça Agripino, no Meia. Legal. Então foi Cineclube, né? Cineclube. Rolou a exibição do filme logo após um debate sobre a temática do filme.
E esse espaço da rua, né, depois eu conversando com ela falou muito sobre isso, sobre o espaço da rua enquanto um espaço político mesmo, né, de ações efetivas mesmo, politicamente efetivas. E aí, conversando também com uma pessoa que estava ali assistindo o filme na praça, né, que é isso, né, a rua, ela falou sobre... Acho que é Imperato, ali no Meyer, né? E ela falou sobre isso, sobre acesso, né? Ela falou que ela consegue levar a família dela inteira, os sobrinhos, porque é perto, porque é mais em conta, mais barato. Então ela falou, refletiu muito sobre essas questões de acesso também. Sim, o Imperator, inclusive, foi um dos que eu pesquisei na época da minha graduação, porque ele foi o modelo que a prefeitura tinha proposto para vários cinemas da Zona Norte, lá no início da ideia do Cine Carioca, e que só ele foi feito nesse modelo e depois eles abandonaram o projeto, porque era justamente de pegar esses grandes espaços que antes exibiam filme para se tornarem centros culturais. Então, o Imperator, eles mantiveram a estrutura, mas dentro eles foram fazendo modificações. Aí são 3 salas de exibição, aí tem sala de eventos, tem sala de shows, tem várias coisas, e inclusive tem um terraço que eles fizeram também, que eles conseguem fazer bastante coisa diferente, que seria muito interessante ter em outros lugares, né, pelo Rio de Janeiro, para além do Meyer também. Tainá, a gente está falando do seu livro, mas você também é cineasta, né? Sim. E dá aula de audiovisual numa ONG, no Morro do Fubá, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Conta pra gente, assim, da sua experiência dando aula de audiovisual para crianças e adolescentes numa ONG na Zona Norte. Qual a experiência que você absorve ali das crianças e você passa ali para as crianças? Como é que é dar aula de audiovisual para crianças? É muito interessante, inclusive a pesquisa que eu venho fazendo no doutorado hoje em dia já tem mais um pouco a ver com esse lado, né, do audiovisual enquanto uma potência na vida de crianças e adolescentes. Eu fui convidada para trabalhar lá na ONG em 2022 e desde lá a gente Terra Ativa. Isso. Desde lá a gente já produziu 3 mini documentários, um monte de episódios de podcast. As aulas lá são feitas muito para uma questão prática. Todos os anos que a gente trabalha, a gente tem 3 grandes projetos que a gente entrega. E a gente vai trabalhando, né, essa autonomia deles também, muitas ideias deles. Então, existe uma ideia que a ONG elabora, né? Por exemplo, agora a gente está finalizando o último projeto do ano, e eles tinham que fazer uma série. Era só isso que estava definido. Aí era com eles e comigo, né? Aí a gente foi batendo papo, eu falei, que tipo de série vocês gostam? O que vocês gostariam de falar e tal. E a gente sempre tenta trazer muito também a questão ali de mostrar o morro, né? Principalmente nesse momento agora, que tá um momento muito complicado ali no Fubá, o que a gente mais escuta falar sobre lá é a questão de tiroteio, questão de outras coisas que não é muito o que a gente tá querendo mostrar. A gente quer mostrar que existe muita vida e muitas outras coisas lá também, apesar de que sim, isso é uma parte da realidade. Inclusive, ano passado a gente fez alguns cineclubes e era bem difícil conseguir conciliar com a violência toda que estava acontecendo, mas a gente conseguiu fazer todos. E aí, o que rolou da série? Acabou virando uma minissérie de 3 episódios, que uma turma fez cada episódio. E aí as histórias, elas se conectam, mas muito com o jeitinho de cada turma. Eu não quero dar spoiler, porque daqui a pouco sai e todo mundo pode acessar lá. Mas o primeiro episódio é mais uma vibe, assim, sintonia, uma coisa mais do cotidiano, da favela e tal. Chega o segundo episódio, já é uma vibe que lembra mais Stranger Things, já vai mudando. Mas o terceiro episódio é tipo Teen Wolf, então esperem e verão. Saltos, né? Uns saltos, assim, mas é a mesma história, os mesmos personagens, vocês vão ver. Mas, em resumo, assim, o que a gente gosta muito de trabalhar com eles é eles verem esse lugar de que eles podem, né, fazer. E eles se interessam, às vezes mais, às vezes menos. Alguns a gente vê que realmente tem um talento pra coisa. A gente fica assim, cara, investe nisso, você é muito bom com câmera. Tem uns que, tem um lá que ele é muito desenvolto, assim, pra apresentação. A gente sempre fala pra ele, se um dia você quiser fazer produção cultural, fazer jornalismo, tá indo um caminho aí que faz sentido. Então é uma questão de mostrar todas as possibilidades que existem também, né? E de mostrar para eles que eles podem, porque eles consomem, mas por que eles não poderiam fazer? Então é o audiovisual vindo muito, na verdade, como uma ferramenta, né? Para a modificação ali daquela vivência, daquele espaço, e também de fazer eles entenderem e se verem como potentes, e o espaço deles também, né? Como algo que sai coisas legais dali.
Então a gente sempre traz muito, por exemplo, nos programas que a gente fez no último trimestre, a gente fez um programa inteiro que era assim, coisas que estão em alta no fubá. Então, os cortes de cabelo que a galera tá fazendo, as músicas que a galera tá escutando, as brincadeiras e tal. E era tudo que é o pessoal dali, sabe? Sai dali e sai coisa legal. E então, a gente sempre tenta aproveitar muito sobre o espaço. Isso é uma questão muito de entendimento de território, entendimento de si, né? Como alguém importante, como algo potente. E isso através das ferramentas que o audiovisual oferece, principalmente na produção. Então, são aulas muito práticas. Eu ensinei eles a mexer na câmera, ensinei eles a... A edição é mais ou menos, porque essa geração não sabe nem mexer em computador, então já vai complicando um pouco. Mas a gente tenta. Mas eles sabem mexer em câmera, sabem mais ou menos ali criar um roteiro, eles têm muitas ideias, isso é bom também. Eles sempre... Coisa de adolescente, né? Eles partem de um lugar de, ai, não quero. Aí daqui a pouco tá todo mundo dando um milhão de ideias, um passando por cima do outro, é uma maravilha. E mexe também com a autoestima, né? Que nem você Super. falou dessa questão da violência. É muito complexo, às vezes, para uma criança e uma adolescente falar onde mora quando esse lugar vai ser associado a um território de violência. E eu acho que tratar dessas questões mais sensíveis, que nem você falou, o corte de cabelo em alta, questões positivas, né, que positivem o lugar onde elas moram, também mexe com a autoestima delas, né? Sim, com certeza. Faz eles entenderem que o lugar onde eles vivem tem, né, ali muita coisa para além do estigma todo da violência, que não deixa de ser verdade, mas não é só o que tem. E também que eles podem ocupar vários espaços, né? Porque, por exemplo, teve um curta, esse não fui eu que fiz, mas eu ajudei um pouco, que a ONG fez com... A ONG é franco-brasileira, né? Numa parceria com um francês que veio pra cá uma época, eles fizeram um curta que ganhou prêmio lá na França e aqui em São Paulo. Então, assim, o trabalho deles está chegando no mundo todo, sabe? É um negocinho do fubá para Paris, entendeu? Então, pô, claro que aumenta a autoestima. Com certeza, poder falar isso, né? Se orgulhar do lugar onde vive e entender que está deslocado, a violência está deslocada das outras importâncias, né? E das outras potências do lugar onde elas moram. Sim, às vezes é complexo, claro, né? Porque eles estão ali lidando. Às vezes tem pessoas que eles conhecem, que eles viram a vida inteira e agora, sabe, entrou para uma coisa diferente. E eles têm essa dificuldade de desassociar, né? O que tá errado e o que não tá. Se é uma pessoa que é tão legal, eu sei que é legal, eu conheço, tá ali. Então é confuso, é complexo, mas a gente vai trabalhando mais ainda para isso, né? Para, através do audiovisual, tentar mostrar para eles que existem essas outras rotas que eles podem seguir na vida e que eles têm muito talento também para aproveitar. Muito legal. Tainá, o Rio de Janeiro ele tem uma história muito conectada com o cinema. Assim, desde como ele é retratado em grandes produções de audiovisual, né? Essas produções que falam um pouco mais sobre cartões postais, né? Pão de Açúcar, Corcovado e sobre os bairros da Zona Sul. Os cinemas de rua também ajudam a construir uma espécie de imaginário cultural do que é o subúrbio carioca. Como é que você imagina o futuro do cinema de rua? Então, em relação a isso da relação do Rio com o cinema, das representatividades, né? Eu acredito que principalmente teve uma época ali que foi feita assim, Rio Zona Norte, Rio 40 Graus, que foi criando bastante, apresentando para o resto do mundo também, né? Como era esse espaço e como existia vida para além daquele cartão postal, além do Cristo Redentor. E depois as novelas também incorporaram muito, né, o subúrbio, os programas de TV. Por exemplo, o Vai Que Cola, falando do Meyer, e Avenida Brasil, que trouxe Divino, que era como se fosse Madureira, né, só que com outro nome. Então, acho que esse imaginário do subúrbio no audiovisual, em geral, foi muito construído, às vezes com muitos arquétipos também, mas é algo que perpassa a cabeça das pessoas pelo Brasil, principalmente, também um pouco no mundo, né? Mas eu acho que o cinema de rua, quando ele traz essa questão desse imaginário do subúrbio, ele vem mais por um lugar de uma memória real, não pela a questão arquetípica, sabe? É mais sobre as pessoas dizendo que elas viveram ali, as pessoas podendo retomar essas memórias quando esses lugares abrem, por exemplo, agora na Penha, ou Ponte Cine, e construir novas memórias também. E eu acho que fala muito sobre, por exemplo, também uma questão muito forte nos subúrbios é o samba.
Todo mundo lembra, no começo do samba tinha os quintais das tias e não sei o quê. Eu acho que o cinema entra nesse lugar semelhante, sabe? Tipo, aquele lugar que eu ia com os meus amigos e que eu posso ir de novo. Então, eu acho que essa questão do cinema de rua é sobre uma representação daquele espaço enquanto um espaço que está sendo visto. Porque quando esses cinemas, eles funcionam naquele lugar, eles botam, por exemplo, bairros que hoje em dia quase ninguém que não é da região vai conhecer, nas primeiras páginas dos jornais, sabe? Reabrir... Tudo bem que a Penha é conhecida por conta da igreja, do baile, de um monte de coisa. Mas, reabriu o cinema na Penha e agora a Penha tá indo pros cadernos de cultura e tá aparecendo a beça. Coisa que há um tempo talvez não tivesse acontecendo, só tivesse falando também de questão de violência. Guadalupe é um bairro que antes do Poncini só aparecia em caderno de violência. E hoje, por conta do Poncini, várias e várias vezes ele aparece nos cadernos de cultura. Então, eu acho que é muito sobre o fazer ver o subúrbio como... Até o que a gente estava falando também da questão do Morro do Fubá, né? Fazer ver esses espaços como lugares para além do que normalmente eles são retratados, sabe? O meu bairro mesmo, Rocha Miranda. Muitas vezes, quando aparece na televisão, é porque tá tendo surto de dengue... Explodiu uma adutora e a casa da senhora caiu e a senhora morreu. Isso aconteceu há pouquíssimo tempo, né? Uma idosa faleceu soterrada porque explodiu uma adutora lá no bairro e encheu de água uma rua. Então, sempre que aparece é uma coisa meio trágica, sabe? Muita gente ficando doente, assalto. Mas é só isso que a gente tem em Rocha Miranda. Eu vivo lá e eu fui assaltada pela primeira vez há pouquíssimo tempo. Eu nunca tinha sido assaltada na vida. Então, eu sei que tem muito mais do que isso, mas as outras pessoas às vezes nem sabem o que é Rocha Miranda, sabe? Eu falo, eu sou de Rocha Miranda. Quem me conhece depois sabe muito que Rocha Miranda existe, porque eu falo disso o tempo todo. Mas até as pessoas virarem minhas amigas, às vezes elas nem sabem que Rocha Miranda existe. Então, se esse cinema reabre, começa a ter uma programação super legal que leva outras pessoas do resto da cidade, você já cria no imaginário dessas outras pessoas também, tipo, caraca, o subúrbio tem coisa legal pra caramba, eu vou ali em Rocha Miranda curtir. Que era uma coisa que acontecia na época que os cinemas estavam em funcionamento e que volta a acontecer quando esses lugares vão reabrindo pela região do subúrbio, né? Então, eu acho que é mais essa representação que esses espaços trazem. E aí, em relação ao que temos para o futuro, depende muito do investimento, né? Tanto das entidades públicas, políticas, quanto da questão do setor privado ter interesse ou não em investir, mas que existe demanda, existe, e que esses espaços podem ser usados de formas diversas também, né? Como eu tinha falado antes, às vezes as pessoas pensam que a gente está falando sobre algo, retomar uma época que não existe mais, mas na verdade a gente está falando de pegar esses espaços que já estão ali e trazer o que for funcionar para aquele lugar, sabe? Às vezes uma escola de cinema, um cineclube, um teatro, tudo isso dentro de um centro cultural, são tantas possibilidades. É mais querer fazer coisas num espaço que normalmente as pessoas deixam ficar invisibilizado e sem tanta coisa acontecendo, né? Tainá, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo pela entrevista. Foi muito bom, foi muito legal ter você aqui. Você quer falar mais alguma coisa? Comprem o livro Cine Guaraci. Onde a gente acha em qualquer livraria? Vocês podem achar na Amazon ou no site da Livraria Multifoco também.